bom, eu tenho acho que 30 slides só, e depois a gente tem um tempo aí, deixei bastante tempo para a gente trocar uma conversa, se tiver pergunta, a gente vai discutindo, tá bom? Então vamos lá. Então o tema escolhido de hoje foi estratégias e passos para o lançamento dos produtos da indústria animal. O primeiro slide que eu vou começar é com a Netflix. Eu estava tentando pegar um exemplo que vocês devem ter acesso, que vocês, não sei se vocês sabem o que acontece atrás dessa tela que vocês estão assistindo o seu show, estão assistindo o seu filme, e é uma coisa que pode ser aplicada para o nosso sistema de produção. Então, o que acontece? Em 2010, a tela do Netflix era desse jeito. Então, se você vê a parte bem... Vocês estão vendo minha anotação, Pedro? Você pode confirmar se você vê minha anotação quando eu estou escrevendo? Sim, uma flecha vermelha, né? Beleza, exato. Então, em 2010, o design de interface do Netflix era desse jeito. Em 2013, ela começou a mudar. Em 2018, ela mudou ainda mais, e agora ela está totalmente diferente do que estava antes. Isso acontece por causa de um processo que eu vou explicar para vocês, e é uma coisa que a gente utiliza na indústria de produção animal, na parte de lançamento de produto. Isso nada mais é que é uma inovação isso. Como é que a Netflix fez de sair de 2010 e virar desse jeito? Tá? Então o que eles fazem? Eles fazem, chama traqueamento dos olhos. Então o que acontece? Aqui em cima, esse primeiro slide que vocês estão vendo, isso é de criança. Então que eles colocam monitoramento em crianças para saber como é que eles estão olhando a tela do Netflix. Vocês devem ter passado por isso, que quando você coloca o Netflix, às vezes, ou várias vezes, vocês gastam muito tempo olhando os títulos, mas não escolhem nada. Porque tem tanta coisa para vocês ver que vocês não conseguem tomar uma decisão. Tem um overload que chama, essa é a palavra. Então o que acontece? Eles estão traqueando os olhos das crianças aqui e eles perceberam que a criança, como que ela escolhe um show? Ela tá olhando aqui, você vê o vermelho, tá vendo? Isso aqui chama um heat map, tá? Ela percebe que as crianças, elas não lê, porque elas não sabem ler ainda, tá? Elas vão por imagens e elas focam aqui nessa primeira barra de títulos de opinião. E elas também olham essa figura bem grande aqui no meio. Por isso que a Netflix começou a morfar o jeito da tela inicial deles. Quando você vai para o adulto, então isso aqui é uma criança, tá? O adulto, o que ele faz? Ele já gasta um tempo lendo o que é o show, mas, semelhante que o da criança, o que faz? Ele gasta bastante tempo olhando nas imagens principal dessa primeira barra horizontal de títulos para você escolher. Tá? Por isso que de 2010 até hoje, a mudança da interface do usuário para o Netflix mudou drasticamente. Tá? É um processo de pesquisa, então eles fazem experimentos, que a gente também faz com o animal, bem semelhante o processo. Então o que acontece? Qual que foi uma das conclusões que eles tiveram? As pessoas, em média, elas gastam 70% do tempo no Netflix olhando esses títulos. Elas rejeitam 91% dos títulos que aparecem na tela. Olha isso. E a decisão é feita em 1,2 segundos. Então, a pessoa olha 1 segundo naquele título e ela decide se ela quer ou não. 1 segundo. Extremamente rápido o processo de decisão. E uma outra coisa que eles perceberam que é, dependendo da sua personalidade, as fotos dos títulos elas mudam. Então, se eu assistir o Netflix, esse show aqui é Maniac, e o Pedro assistir, ele vai perceber o que ele vê na tela do Netflix, ele é diferente da minha. E às vezes ele pode achar que eu estou vendo a mesma coisa que ele, mas eu não estou. Por quê? Porque aqui, o que eles fazem? Eles têm um algoritmo de inteligência artificial que, baseado na sua personalidade, eles criam qual que é a imagem que consegue capturar a sua atenção para você escolher aquele show. Tá bom? De novo, vamos lá. Então, o que eles fazem? Aí tem uma coisa que saiu, não sei se vocês assistiram, mas não sei se está disponível no Brasil ainda. Mas esse aqui é um documentário que saiu recentemente aqui na Netflix, que eu chamo The Social Dilemma. Então tem a personalização guiada via inteligência artificial, ela vem sendo usada em tudo que você usa hoje. Então tome muito cuidado, tá? Então o que vocês estão vendo na sua tela, a sua pesquisa do Google, o que você está fazendo em qualquer mídia social, ela é traqueada e ela é para você.
Então, a notícia que você vê lá é para você, não é para mim. É diferente, tá? Então tá, vocês devem estar assim agora, né? Mas, Gonzo, o que tem a ver isso com produção animal? Não tem nada a ver, tem tudo a ver, tá? Porque esse processo, essa metodologia, a gente usa isso quando lança produto. É lógico que as maneiras são diferentes, mas o conceito é parecido, tá bom? Então, isso que eu vou discutir um pouco com vocês. Mas eu gostaria de usar primeiro um exemplo que você deve estar mais familiarizado. Então tá. Passos para o lançamento de um produto ou de um serviço. Então a gente tem que lembrar que a nossa indústria tradicionalmente vende produto. Então vocês devem conhecer a empresa que vende aditivo, que vende mineral, que vende sei lá o que, produtos, tá? Mas uma parte também da nossa indústria animal vende serviço. Então você tem hoje aplicativos, você tem um monte de, geralmente esse aplicativo é programa de formulação de ração, que a gente paga pelo serviço. Ele é um produto, mas também tem um serviço anexado com ele, tá? Então, fica aí para vocês, tanto o produto como o serviço. Então, primeira fase, identificar e idealizar qual que é o problema que está sendo avaliado, montar uma estratégia de negócio, rodar os experimentos e analisar os dados, fazer o lançamento dos produtos e depois ter uma revisão final, uma avaliação de pós-lançamento. Então, qual que é a minha experiência? Eu, por ano, mais ou menos, eu lidero a parte de lançamento de produtos da empresa, especificamente para gado de leite. Então, em média, a gente está tendo 3 a 4 produtos ou serviços por ano que eu faço a parte de liderança desses produtos, tá? Ou de serviço. Então, essa experiência que eu estou compartilhando com vocês vem desses anos que eu venho fazendo essa parte de processo de lançamento, tá? Então tá, primeira etapa, identificar e idealizar. Então, primeiro você tem que identificar qual que é o problema que o cliente está tentando resolver, tá? Então, você tem que ir na fazenda, conversar com o cliente, você tem que escutar o cliente, o que eles estão dizendo, tá? Então, ouvir, entender o que o cliente está fazendo. Sempre você tem que estar presente e com essa parte de virtual que a gente está passando nesse momento é mais difícil, mas é uma coisa que a gente tem que se adaptar para obter informações do cliente, do que eles estão querendo fazer, qual que é o objetivo deles, qual que é o problema que eles estão tendo maior nesse momento. E é uma coisa dinâmica. Então, tem um conceito americano que chama Jobs to be done. E eu traduzi alguns pontos e depois eu tenho um slide que mostra alguns livros, se vocês quiserem ler um pouco mais sobre o assunto. Então, ele tem uma frase que é o seguinte: quando é a situação, qual que é o contexto desse problema? Eu quero, é a motivação para que eu, e você preencha esses espaços, tá? Para que eu aqui é o resultado que você quer obter. E esse conceito Jobs to be done, ele é baseado em uma frase que é o seguinte: nós contratamos um produto para realizar um trabalho. E eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. O que é um trabalho? Um trabalho é um serviço, uma atividade, um problema ou uma satisfação que o cliente está buscando. As pessoas não compram um produto ou um serviço por sua funcionalidade ou atributos, mas sim para realizar um trabalho. Então, muitas coisas que a gente compra e adquire é para ajudar a gente a fazer alguma coisa. A gente já tem isso em mente. Isso aplica para o produtor de leite, produtor de carne, o dono de cavalo, o que for, qualquer área que você está pensando, que você trabalha. Os consumidores, no caso os clientes, eles não se importam pelo produto, mas sim pelo que eles ajudam a fazer. Então, para pensar. Então, um exercício que eu quero que vocês façam ao longo da apresentação é, conforme vocês vão ouvindo esses conceitos, vai pensando nas coisas que você comprou, ou em um lugar que você foi, por que você fez isso? E, na maioria das vezes, ou na grande maioria, você vai ver que você comprou alguma coisa nova, ou, sei lá, você está usando uma ferramenta nova por causa para fazer esse trabalho seu, independente do que é feito, tá? E outra coisa que a gente tem que sempre lembrar é, a gente tem que mudar o foco da competição, tá? Mudar para o cliente é importante, não a competição, esquecer o que a competição está fazendo, porque a partir do momento que você foca no cliente, você consegue gerar o que é chamado de inovação disruptiva,
que ela é uma inovação diferente da inovação incremental. Tá? A inovação disruptiva é quando você abre o mercado para uma nova linha de produtos ou para um novo tipo de serviço. Tá bom? Livros, então aqui eu vou deixar os livros para vocês. A apresentação está sendo gravada, então vocês podem olhar a qualquer tempo, qualquer hora. Esses livros eu não sei se eles estão em tradução em português, mas fica a dica para vocês, se quiserem entender um pouco mais sobre esse conceito de Jobs to be Done, uns livros que eu já li faz tempo e continuo revisando para entender, para aprimorar o conceito. Então tá. A fase de idealizar, o que é muito importante é você ter a parte de idealizar livremente. Quando você faz uma sessão de idealizar, você não coloca blocos de pensamento, ou essa ideia não vai funcionar, você não faz isso. As pessoas vão dando ideias sobre como resolver aquele problema do cliente. Tem várias metodologias, eu não vou entrar em detalhes, eu também não sou qualificado para falar de todas as metodologias que tem disponíveis, tá? Mas eu já participei dessas que você coloca um monte de post-it, que você coloca o que é o problema, e todo mundo vai lá, escreve no papel e coloca, depois você tem uma discussão sobre o assunto. Tem uma outra maneira que é muito famosa aqui nos Estados Unidos e também no Brasil, que chama Design Thinking, que é uma maneira de você fazer esse brainstorming com a sua equipe. Próxima parte, estratégia de negócio. Isso é um período importante no desenvolvimento de produtos, que é onde você senta com o time de marketing, com o time de negócio, com o time de financeiro, quem for da sua equipe, o time de pesquisa, o pessoal da cadeia, para você entender como é que esse produto vai impactar o mercado, ele tem qual que é a nossa competição, quanto que vai trazer de dinheiro, quanto que vai custar para fazer esse produto, você fazer a parte fundamental da estratégia sua de lançamento desse produto. Por que nós devemos lançar esse produto? Essa que é a parte da estratégia de negócio, tá? E parte dentro dela que tem primeiro, identificar a sua competição. Você tem que saber o que tem lá. Você tem esse problema, você fez as ideias e agora você quer saber, tem alguém fazendo isso? Então, hoje a gente pode usar, chama web scraping, não sei se vocês conhecem, mas é uma técnica ou de machine learning ou de inteligência artificial que você cria algoritmos, e hoje tem um monte, acho que de websites já e plataformas que fazem automaticamente, onde você pode criar esse código, essa função, e ele vai atrás de websites para pegar a informação que você quer. Então, por exemplo, vamos supor que você quer desenvolver um produto para aumentar o ganho de peso ou diminuir a acidose ruminal. Você pode criar uma seção ou uma função de web scraping que procura todos os artigos sobre isso, tá? E principalmente na parte de dados que não são estruturados. E aí ele converte isso para você automaticamente em dados estruturados. Então você pode receber notificação do seu e-mail, você pode fazer uma planilha de Excel, o que for, e ali você sabe o que está acontecendo, porque na época que a gente está, nessa década que a gente está hoje, ninguém aqui consegue se manter atualizado, tá? Então, essas ferramentas nos ajudam a manter atualizado, sabendo o que está acontecendo ao nosso redor. E é lógico que a não automatização também é extremamente importante, que é a parte de você estar lá conversando com o produtor. Você entender, então, mesmo que seja um produtor que não seja o seu cliente, você conversar com ela para saber mais sobre quais são a competição, o que está no mercado. Então, a soma da automatização com a não automatização, ela aumenta demais o entendimento sobre a competição, o que está lá no mercado para aquele seu problema específico, para aquela ideia que você quer lançar de produto ou serviço, tá? Outra pergunta. Então, uma parte do trabalho que eu faço hoje, eu trabalho muito com as fábricas de rações da empresa. Então, nós podemos fazer o produto. Então, você identificou o problema, você teve a ideia do produto, e você vai para as fábricas de rações e pergunta, a gente consegue fazer isso? Nós temos os ingredientes para fazer esse produto em todas as fábricas? Qual que é a logística? Tem algum problema desse produto que não pode ser utilizado? Então, às vezes, tem produtos que são restritos para cavalo, por exemplo. Então, na empresa que eu trabalho, na Purina, nós fazemos muita ração para cavalo. E eles têm produtos que são restritos, que não podem ser alimentados para cavalo. Então, como é que a gente faz? Então, tem um monte de acesso depois na parte da fábrica de ração que você precisa entender. Porque às vezes isso aqui pode ser um ponto crucial que você não pode fazer esse produto, tá?
Distribuição de produto também é uma parte muito importante nesse processo de desenvolvimento. Por quê? Porque o produto ele vai ser feito em uma fábrica de ração e vai ser mandado para o produtor rural. Tá? Então, eu tirei um exemplo aqui para vocês de um produto que a gente lançou esse ano. Então, o que eu tive que fazer? Nesse caso, esse produto é um produto que como é que chama em português? Extruded. Ele é como se fosse um pellet extrusado. Então, é um produto extrusado, que é uma fabricação que a gente tem de extrusamento, e depois esse produto pode ser vendido direto para o produtor, ou se não, ele pode ser distribuído para as outras fábricas de rações que a gente tem, e de lá ir direto para o produtor, ou pode ir para uma outra cooperativa, ou ela pode ir misturada numa ração final e depois ir para o fazendeiro. Então, nesse caso desse produto nosso, a gente tinha 4 formas de distribuir esse produto. Então, a gente tinha que entender qual que é o caminho que está indo. E depois que a gente faz, a gente usa a parte de inteligência de negócio sobre isso para entender como é que essa distribuição está indo ao longo do processo, tá? Entender como é que é preço, porque cada um desses caminhos tem um custo adicional para o produto final, que é para o nosso cliente, né? Então, a gente tem que ajustar essas métricas dependendo do processo de distribuição que a gente está passando, tá bom? Então tá. Espero que eu não esteja falando muito rápido aqui ou viajando demais. Não, não, tá dando para acompanhar, sim. Fica tranquilo, Gustavo. Tá bom. Obrigado, Pedro. Então tá. Qual que é o posicionamento do produto? Então, aqui nos Estados Unidos, a gente tem que entender que no Brasil vai ser a mesma coisa, que cada região, dependendo onde você está, na Califórnia, no Nova York, em Wisconsin, em Minnesota, no Texas ou na Flórida, cada região tem uma maneira diferente de posicionar os produtos. E você tem que entender isso. Então, o que você tem que fazer? Você faz um lançamento do produto nacional, então faz a propaganda que vocês estão acostumados a ver, faz toda essa parte de marketing tradicional, mas o foco de como você vai colocar preço, vai colocar margem e a estratégia de negócio tem que ser feita local, tá? Porque você não pode fazer um preço geral para o país inteiro, que não dá certo, tá? Então você tem que ir para cada região, conversar com os gerentes técnicos da região de negócio daquela região específica e conversar como é que é esse produto, como é que é o preço, como é que até a estratégia de negócio, quais são as feiras de exposição que a gente deve fazer o marketing, que tipo de mídia que deve usar para cada região, quem são os key players de cada região que a gente pode utilizar para fazer o marketing. Então tem uma estratégia que tem que ser feita local para ter um posicionamento do produto com sucesso, tá bom? E o sucesso do lançamento de produto está nos detalhes. Eu não posso deixar de falar isso. Por quê? Eu vou dar 2 exemplos aqui que eu passei por causa de falta de detalhe que a gente não teve. Então, o primeiro, a gente atrasou o lançamento de um produto por 1 ano e meio, porque a gente tinha excesso de sacolas do produto. Então, alguém dentro da empresa, por causa do Covid, comprou mais sacolas do que precisava, então a gente tinha um estoque. E esse estoque de sacolas tinha um montante, que a gente não pode só descartar. Então, teve que ajustar o lançamento do produto. Então, nesse caso, a gente teve que adiar esse lançamento do produto por causa de um estoque de sacolas que a gente tinha, tá? Então, falta de comunicação, uma falta de planejamento. E um outro exemplo é um lançamento de produto que a gente fez que durou 3 anos. Então, eu comecei em 2016 e acabei em 2019. Então, a gente estava trocando os minerais dentro de todas as fábricas de rações. Então, eu tive que coordenar com o pessoal da cadeia para ajustar o quanto de mineral tinha em cada fábrica de ração, porque lá eles tinham estoque. Então, você tem que minimizar o estoque que tem lá para não jogar fora, senão você perde dinheiro. Então, eu teve que ajustar. Então, de novo, aquele marketing local que teve que ser feito. Mas esse caso aqui, para a parte de fábrica de ração, que teve que ser ajustado. Então, tem que ter muito cuidado, tem que se discutir os detalhes, como é que vai implementar o lançamento de produto. Vocês conseguem esperar só um minutinho aqui? Eu vou ver as crianças rapidinho, já volto. Aguenta aí. Fica tranquilo.
Pronto. Estão me ouvindo aí? Sim, tranquilo. Beleza? Desculpa aí, Perfeito. moçada. Não, Então vamos fica lá. na paz. Parte experimental. Então, os experimentos aqui, deixa eu voltar aqui para o meu mouse. Experimentos. Então, o que a gente pode fazer? Então, passamos pela parte de discussão internamente de como os produtos vão ser feitos, a parte de marketing. Aí chega a parte de experimentos agora. Então, experimento, dependendo, tem que ter uma estratégia de negócio aqui, pensando qual que é o melhor resultado para isso. Então, a gente pode fazer experimento tanto interno, então esse aqui é o centro de pesquisa da Land O'Lakes, da Purina, nos Estados Unidos. Então a gente pode fazer experimento interno, tá? Então interno. Nós também podemos fazer experimentos no campo, que também é muito importante fazer, que o pessoal chama de demonstração. Pode fazer experimento com participação nas universidades, tá? No caso aqui eu pus um slide da UC Davis. E você também pode usar, o pessoal de equinos aqui usa muito, eles usam esses ambassadors, que são os representantes chaves vamos supor, no setor de equinos aqui. Então você trabalha junto com essas pessoas, é como se fosse o pessoal chama de influencer, certo? Você pode fazer um experimento com essa pessoa em particular, porque se der certo, nesse caso aqui, para o cavalo usar essa pessoa, muita gente que mexe com cavalo vai seguir a recomendação que ela vai fazer, entendeu? Então, dependendo da estratégia de negócio que quer fazer, você vai rodar uns experimentos diferentes ou em uma ordem diferente, tá bom? E depois tem a parte de avaliação pós-lançamento, que é muito importante. Então, aqui, todos os processos e etapas que fizemos para o lançamento de produto, a gente vai começar agora a avaliar se deu certo ou não. Então, tanto na parte de marketing, na parte de preço, na parte de venda, todas essas partes em detalhes, a gente vai sentar em uma reunião e discutir. Então, geralmente, a gente faz isso 3 meses, 6 meses e 1 ano depois do lançamento de cada produto, para avaliar como é que foi, o que deu errado, o que deu certo, para a gente aprimorar para a próxima versão. Tá? Aí o que acontece? Nessa avaliação pós-lançamento, aconteceu várias vezes comigo que a gente vai ter que voltar agora para idealizar e identificar. Por quê? A gente lançou o produto e falhou, não deu certo. Então a gente tem que voltar e repensar. O que está acontecendo? Por que não teve sucesso? Então vamos voltar desde o começo e seguir esse ciclo de volta. Tá bom? Então tá. Chega de blá blá blá. Aí eu peguei aqui o que é esse blá blá. Então eu estou falando muito mais da parte de conceito, mas agora eu vou começar a colocar uns exemplos para vocês verem isso em ação, tá bom? Primeiro exemplo, um exemplo pessoal que veio em mim hoje de manhã, tá bom? Então olha isso. Eu sei que muitos daqui não têm criança, mas praticamente você pode comprar 2 copos para uma criança. Você pode comprar esse copo aqui, que tem que é fechado de borracha e a criança consegue beber, ou você tem um copo tradicional aberto, tá? Então o que acontece? Então eu volto naquela frase do Jobs to be done. Quando o meu filho ou minha filha vão tomar um leite ou uma água, eu quero que eles bebam o leite e a água sem derrubar, para que eu não tenha que limpar o chão ou te trocar de roupa. Entendeu como é que é feito? Então o que acontece? Baseado nisso, no trabalho que eu quero, nesse Jobs que eu expliquei para vocês antes, eu gasto $6 comprando esse copo verde, ao invés de pagar $1 pegando esse copo de plástico. Aí que vem o valor do produto. Entendeu? Porque por causa desse trabalho que eu quero fazer, o que acontece? Eu gasto 6 vezes mais comprando esse copo verde do que esse copo branco. Tá bom? Então vamos agora trazer um exemplo. O primeiro exemplo que eu passei por isso, tá? Um exemplo de confinamento. Então, o que era? Qual que é o contexto do momento quando? Então, quando os animais vêm do pasto para o confinamento, eu quero que eles tenham uma ótima adaptação ruminal para que eu não tenha que fazer nenhuma parte de manejo, não tenha que trazer nenhum deles para o curral, para olhar o que eles têm, para não fazer nenhum outro trabalho essencial. E uma outra coisa que acontece nesse momento da entrada no confinamento é, quando os animais chegam no confinamento, eu quero uma ração pronta para que eu só entregue essa ração para os animais. Eu não quero fazer a ração na fábrica de ração. Entendeu? Então o que acontece?
Quando eu trabalhava na Cargill, que lançou um produto chamado Ramp, que aqui em inglês está falando direto para o coxo. Então esse produto chega no confinamento, num caminhão, e ele já é feito. Aqui tem tudo, tem mineral, tem vitamina, tem forragem. Chega pronto, então o produtor só tem que pegar aquilo lá, colocar no vagão e distribuir para os animais. Super prático, tá? Então vamos lá. Então quando? Então aqui nos confinamentos você tem o pessoal com cavalo e o pessoal com caminhão passando para ver se os animais estão bem ou não. Então, qual que é a condição? Quando eu, o cowboy aqui, tá olhando as baias, eu quero identificar quais animais que estão comendo e que não estão comendo para que eu tome a decisão correta. Então, por exemplo, se os animais não estão comendo, eu quero entrar na baia, tirar aquele animal para ver o que está acontecendo. Tá? Então, o que acontece? Baseado nisso, o produto, acho que dá para ver a cor dele, ele é verde. Tem um corante nesse produto. Por quê? Porque quando os animais comem, o focinho deles, olha esse cara aqui, ó, ele fica verde. Então, a hora que o cowboy está passando, ele olha, os animais olham para a pessoa, ele vê. Se tiver verde, quer dizer que o animal comeu. Se não tiver verde, tiver preto ou branco, quer dizer que o animal não comeu e aquele animal pode estar com algum problema. Então, o cowboy anota e fala assim, esse animal a gente precisa olhar. Ou nessa baia, os animais não estão comendo por algum motivo que seja. Tá? Por causa dessa sacada, olha isso, a venda aumentou em 300%, tá? E eles aumentaram o market share deles em 11%. É isso que foi meu primeiro exemplo dessa atividade de jobs to be done. Porque eles pegaram o trabalho deles, entenderam o que o cliente quer. Então você tem o cliente, o cowboy que está andando nas baias, e você também tem o tratador, que ele não queria misturar na fábrica de ração. Ele quer deixar a fábrica só para as dietas finais. E fazer a dieta de adaptação, tudo feita. Por causa disso, a venda desse produto foi extraordinária. Tá? Mais um exemplo que está acontecendo agora nesse momento. É o estorinho, que é um animal, é uma ave, tá? Aqui nos Estados Unidos chama de starling, e ele é um problema nas fazendas. Por quê? Então eu vou mostrar uma foto. Isso aqui é a foto. Então você imagina, os animais vão comer, e eles vão lá e eles roubam a comida dos animais. Então, se tiver milho, se tiver qualquer grão, eles vão lá e pegam. Então, o que acontece? Todo esse dinheiro que você gastou para alimentar os animais, agora você está alimentando quem? Ao invés de se alimentar a vaca, você está alimentando esse passarinho. Tá? Então, o que é? É a situação. Quando eu alimentar minhas vacas, eu quero que elas comam. Qual que é o resultado que eu quero? Para que as vacas produzem leite, entendeu? Para que eu tenha uma dieta balanceada. Então, o que a gente está fazendo hoje? A gente está fazendo um experimento onde a gente tem esses produtos extrusados, sei lá como é que fala, que você faz o seguinte, que está vendo tem diferentes cores. Então, esses produtos aqui, eles têm ácidos graxos diferenciados. E a gente está testando quais são os ácidos graxos desse produto que os estourinhos não gostam de comer. Porque a partir do momento que eles vão descer para comer a ração da vaca, eles vão pegar um desses aqui e vão falar assim, não gosto disso, e vão embora. E vão deixar a ração quieta. Tá bom? Então acontece, um produto de novo, o problema do cliente, tá? Ele não quer esses animais lá, tá? Então sempre focar nisso. Espero que esteja ajudando, assim, os exemplos. Um próximo, esse aqui apareceu quando eu estava na Holanda um tempo atrás, quando começou a parte de ordenha robótica, tá? Então, qual que era o job to be done para o cliente? Era o seguinte, quando a minha filha vai jogar um esporte, eu quero estar presente para que eu participe mais da vida dela. Então, o que acontece? Ao invés do produtor ficar fazendo ordenha à mão, o que ele faz? Ele contrata um produto, tá vendo? Ele contrata o quê? Uma ordenha robótica. Então, agora, essa ordenha, esse robô vai fazer o trabalho dele e ele vai poder ir ver a filha dele jogar beisebol, por exemplo. Tá? Então, nesse caso, apareceu na Holanda, por quê? Porque lá tem muita fazenda familiar. Então, o que ele quer? Ele não quer
ficar ordenhando vaca? Ele quer participar da vida dos filhos dele. Então, o que ele fez? Ele comprou uma ordenha robótica e aí ele consegue fazer isso. Ele consegue tirar férias agora, ele consegue participar mais das atividades da família, tá? E um outro exemplo também que aconteceu na Europa, quando eu estava lá relacionado à ordenha robótica, por que ele comprou a ordenha robótica? Para que os funcionários não tenham que ordenhar a vaca, eles querem que o funcionário agora tome em conta como é que faz silagem ou toma mais cuidado dos bezerros. Para os funcionários focarem mais nas atividades que requerem mais atenção, mais cuidado. Como vocês sabem, fazer silagem não é fácil e tratar de bezerro, tomar conta de bezerro é extremamente difícil. Tá? Então, o que eles fizeram? Então, nas fazendas que a gente visitou, eles compraram as ordenhas robóticas exatamente para isso. Então, a ordenha robótica, ela não tirou o emprego das pessoas, ela alocou trabalho agora focado em outras atividades dentro da fazenda que os produtores estavam precisando, tá? Outra coisa que a gente tem que pensar também, então agora eu estou falando bastante de cliente externo, certo? O produtor, o fazendeiro. Tem uma outra questão, que é os clientes internos que a gente tem que lembrar, que são, por exemplo, os meus colegas de trabalho da empresa. Então, um exemplo que eu vou dar para vocês, esse aqui é o último slide que eu tenho aqui, porque vocês devem estar cansados já de eu falando aqui. Então, o que é? Então, quando eu quero saber o preço de ingrediente na nossa fabricação, para que eu saiba os preços e tomar uma decisão de negócio fácil, que eu faça uma formulação de dieta, uma formulação de produto mais acurada, de forma mais barata. Então, o que acontece? Antigamente, na empresa, para você saber os ingredientes que tinha numa fábrica de ração, você tinha que ir no sistema totalmente antigo, ou você tinha que mandar um e-mail para alguém na empresa. Então, um dos produtos que eu desenvolvi dentro da empresa foi o pessoal chama de dashboard, que é um relatório dinâmico, onde agora todos os funcionários da empresa conseguem, de forma atual, saber o preço de cada ingrediente para cada fábrica de ração, no momento que ele quiser, tá bom? Então, essa é uma coisa, foi um jobs que eu percebi que os funcionários estavam tendo dificuldades e eu resolvi, criando esse relatório dinâmico para eles. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de um cliente interno. Então, isso aqui só para vocês pensar que cliente pode ser as pessoas que vocês estão interagindo no dia a dia. Um cliente pode ser um professor, o cliente pode ser um pesquisador, o cliente pode ser seu namorado, seu pai, pode ser quem se quiser. Você começa a pensar qual que é o problema que essa pessoa está tendo e você coloca nessa frase, você consegue entender melhor qual que é o trabalho que eles estão fazendo, o que eles querem contratar, e você consegue pensar um pouco melhor. Você tira um pouco do foco de desenvolver um produto para focar no seu cliente, na parte de problema. Tá bom? Chega. Já falei demais, já. Vamos lá. Conversa, pergunta. Nossa, silêncio assusta. Não, fica tranquilo, calma aí, vamos ver se tem alguma pergunta. Bom, por enquanto ainda ninguém mandou nada. Mas, assim, você falando, Gustavo, o que me chama a atenção é você conseguir viabilizar isso, assim, para o produtor, né? Porque, querendo ou não, um produto no começo, se a empresa ela não tiver um grande aporte financeiro para... Assim, vamos pensar num cenário de uma empresa pequena que está fazendo um produto inovador, querendo ou não, ele tem um custo um pouco mais elevado do que a concorrência, né? Acho que o grande segredo está nisso, você fica nessa linha, né? De, bom, é muito bom, é inovador, mas o mercado geralmente busca o que é mais barato, né? Não precisa suprir todas as necessidades do cliente, mas o cara também olha a questão financeira, a questão de custo dentro da propriedade. Eu não sei se você conseguiu entender o que eu quis dizer. É bem difícil isso, né? Se o seu produto... Não, entendi, Pedro. Se o seu produto não for inovador, você vai fazer... Se você desenvolver um produto ou um serviço que já tem nos Estados Unidos, já tem, não nos Estados Unidos, já tem no mercado, a concorrência vai para o mais baixo. Então, por exemplo, se você faz compra no Amazon
Você vai olhar lá, você vai no mais baixo, você vai para o mais baixo. Mas se o seu produto realmente, aquele exemplo que eu dei, que eu sei que é um exemplo muito simples do copo para as crianças aqui de casa, é gritante. Que eu tô comprando um produto 6 vezes mais caro. Por quê? Por causa que o que faz vale a pena. Então, se você realmente tem um produto, eu te garanto isso. Se você tem um produto que realmente é inovador, ele vai comprar. Ela vai comprar. Não adianta, vai comprar. Agora, se o seu produto, se você acha que é inovador, o cliente vai te falar se é ou não. O cliente tem a resposta para você. Se você acha que o seu produto é inovador e você não consegue vender no preço seu, é porque não é. Porque se realmente é inovador e muda a gestão, você vai vender. Isso é certeza que vai acontecer. É certeza. Bacana, legal. Bom, surgiram algumas perguntas aqui. Você está Vai com um lá, pouquinho de Pedro. tempo só para a gente comentar? Vamos lá. Pergunta aí. Bom, então, o Guilherme Domingues é um dos diretores da Nutrir. Ele, primeiro, Gustavo, boa noite. Parabéns pela palestra. Aí nos Estados Unidos, quanto tempo leva em média para o lançamento de um novo produto? Ai, ótima. Nossa, ótima pergunta. Ótima. Então, eu vou te falar, na minha experiência, a, demora em torno de 2 a 3 anos. Pro setor que eu estou trabalhando, tá bom? Para ser específico. Porque tem que rodar experimento com os animais, mexer com vaca demora. Tem que fazer, a gente faz experimento a campo também, então demora de 2 a 3 anos, tá? Não, bacana. Obrigado aí pela pergunta também. Ótima pergunta, ótima. Bom, aqui excelente palestra, pessoal parabenizando. O André Braga perguntou: parabéns pela palestra, Gustavo. Gostaria de saber como você, ao longo dos anos, desenvolveu e aprimorou esse raciocínio para conseguir inovar no mercado e na empresa. Porque ao longo da sua palestra eu também fiquei pensando, pô, isso na teoria é muito fácil, assim, né? Na teoria é uma coisa, agora, você conseguir pensar e sair fora da caixa que é o difícil nisso, né, Muito, Gustavo? muito difícil. Então, vamos lá. Esse que é o negócio, por isso que eu parei, eu estava pensando nisso ontem na palestra, por isso que eu parei que esse blá 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 eu tinha que mostrar que você tem que provar. Você tem que provar o que está fazendo, porque teoricamente é lindo de ver, né? Todas essas palavras, não sei o quê, mas na realidade é muito difícil, não é fácil, tá bom? Para deixar bem claro para vocês, é muito difícil de fazer isso. Eu trabalho, eu trabalho em média, só para vocês terem noção. Eu trabalho mais ou menos em média com 100 a 150 pessoas, tá? Porque a comunicação tem que ser muito ativa. Eu devo ficar no telefone em reunião umas 3, 4 horas por dia para fazer esse processo rodar. Porque você tem que ficar conversando várias vezes com todo mundo, com gente de todo lugar, para tentar fazer todo esse processo. É muito difícil. Nem sempre dá certo, não acha que é fácil. E como que eu aprendi marra, na raça, meu. Foi na raça. As coisas foram aparecendo, vamos lá, vamos fazendo, então foi aparecendo, eu fui pegando oportunidade. Então uma coisa que não pode, assim, vocês não podem deixar para você, vocês não podem ficar parado, meu. Vocês têm que aprender coisa nova. Essa história de isotecnia, ficar só na parte de nutrição, esquece, meu. Isso aí já era. Vocês têm que começar, tem muita coisa a mais que os isotecnistas podem fazer. Então, o exemplo que eu estou fazendo é totalmente diferente, entendeu? Então, hoje, meu, assim, eu vou em fazenda raramente, tá? Então, eu fui aprendendo. Eu fui a conversa, aprendo com não sei o quê, aprendo. Vocês veem que eu pego o exemplo. Eu aprendo muito de outras áreas e trago para a parte da zootecnia, isso é uma coisa que eu consigo fazer bem. Então, eu sempre estou aberto à inovação de outras indústrias e tento trazer para a gente tentar aprimorar o que a gente está fazendo, tá? Mas não é fácil, é difícil, é muito difícil, tá? Mas quando dá certo, é muito legal de ver o sucesso. Bom, legal, obrigado. E acho que a última é do Rafael, que também é membro do Nutrir. Ele perguntou: boa noite, Gustavo, parabéns pela palestra. Existe uma margem de tempo para notarem se um produto foi aceito ou não? Ou necessita, no caso, né, de uma reformulação? Ai, boa. Ótimo. Nossa, perguntas excelentes, pessoal. Obrigado. Sim, então geralmente essa avaliação a gente faz 3 meses, 6 meses e 1 ano. E tem uma outra avaliação que eu não mencionei aqui, desculpa, é o ciclo do produto.
Então, o produto tem uma curva que é sigmoide, tá? Então, se vocês param para pensar, o exemplo que vocês devem conhecer é lançamento de iPhone, tá? O que eles fazem? Tem uma estratégia por trás. Então, você consegue, você tem o pico, aí começa a parar, você já lança outro. Então, você tem uma sequência de lançamento de produtos que você tem que manter. Então, no nosso caso, como a gente faz? A gente faz a avaliação 3 meses, 6 meses e 1 ano para saber como é que está indo. E depois, o que a gente faz? A gente deixa essa avaliação, de novo, de uma forma automatizada, onde a gente vai vendo as vendas do produto e vai monitorando, não todo mês, mas vamos supor, depois de 1 ano e meio, 2 anos, a gente vai lá e olha. Porque a gente consegue ver, quando acaba, começa a entrar no platô. Chegou no platô do produto, a gente começa a discutir, ó, pessoal, tá precisando lançar um novo, ou já antes, né? Começa a predizer como é que vai essa curva do produto. Para começar a lançar outro produto, às vezes muda, ou senão. Hoje de manhã eu acabei com uma linha de produto. Eu falei assim, não, cancela esse produto, dando mais dor de cabeça do que tá rendendo em lucro. Então a gente parou totalmente a linha de produto. Então a gente vai por esses ciclos e vai avaliação constante. Tá? Tem um produto nosso que já faz, sei lá, 10 anos, que está vendendo super bem e continua vendendo super bem. Então vai mantendo. Então tem que acostumar, você tem que ter o que o pessoal chama de gut feeling, né? Você entender o produto, mas também você tem que pegar essa parte de métrica, de dados. Tá vendendo, quanto que tá fazendo por ano, distribuição, todas essas coisas. A gente vai olhando devagarzinho. Espero ter respondido aí. Boa pergunta. Legal, muito bom, Gustavo. E assim, né, eu vendo você falar, eu tento imaginar o custo que isso tem para uma empresa, né? Tanto a parte de inteligência artificial, a parte de análise, né? Para você ver se para a empresa está compensando ou não. Então é um negócio muito mais complexo do que a gente acha, né? Eu acho que a professora Cíntia quer dar uma palavra. Pode falar, professora. Bom, Gustavo, primeiro, parabéns, né? Falar de inovação, empreendedorismo, acaba que esse assunto ele traz para dentro para os alunos, né? O quão é importante, né? Não necessariamente o desenvolvimento de um produto dentro de uma empresa, mas acaba que eles vão cair no mercado de trabalho e esse preparo, né? Também para cuidar desse, entre aspas, produto que vai para o mercado de trabalho, com essa abertura, não entrando dentro de uma assistência. Eu trouxe um monte de soluções, mas essa informação que você traz, né? Olha, o que realmente você precisa, isso não é só para o desenvolvimento de um produto, e sim no desenvolvimento de uma carreira. Então, eu gostaria muito de te agradecer a Nutrir por esse tema. A gente está no caminho aí para estar colocando na graduação, né, o tema da inovação, do empreendedorismo, com esse olhar, porque ele é muito importante. E eu só queria dar um depoimento, né, Gustavo? Né? A pergunta, acho que foi do André, né? Como que você conseguiu chegar, né? E faltou você dizer o como você era inquieto na sua graduação, né? Dentro da caixa nunca foi o seu perfil. Sempre, inclusive a criação da Nutrir dentro do perfil dos alunos que existiam na época, foi essa insatisfação de ficar só recebendo, e sempre querer algo mais. Então, eu acho que faltou você colocar o quão você era proativo, né? E agora eu estou falando de você, não dos outros membros, para poder trazer coisas novas. Eu quero aprender mais sobre nutrição. Vamos criar um grupo. Eu quero saber mais. Então, e o quanto você, em todas as diretorias da Nutrir, você está presente no grupo, instigando e colocando, e fez seu caminho. E você falou uma coisa muito importante, que eu acho que eu posso definir como arrojo, sempre estar aberto para as oportunidades. Você foi sentindo o que você precisava melhorar, aí você falou, agora eu tenho que fazer um mestrado, agora eu tenho que fazer um doutorado, agora eu vou para a iniciativa privada. E esse mercado de pesquisa e desenvolvimento, de inovação dentro das empresas, está crescendo muito como oportunidade de emprego. E assim, é um mercado de trabalho fantástico para vocês que vão cair no campo, mas precisa sair dessa caixa, né? Precisa ser curioso, precisa perguntar, precisa participar. Então, eu fiquei muito feliz com essa palestra. Esse é um conceito que a gente está cada vez mais tentando colocar de formiguinha,
mas você vê os alunos aí, a participação deles por buscar como que se constrói, né, um produto, como que chega, tudo que tem dentro, né, e aí a gente cai de volta para o estudo, para o desenvolvimento. Acho que a parte mais demorada dentro de uma inovação é exatamente testar esse produto, colocar ele no mercado, fazer a pesquisa de novo, e repete. Acho que isso é o mais demorado, né? Então, Sim. o quanto precisa de gente técnica e capacitada para fazer essas avaliações. Então, eu só queria colocar assim para todos o quanto o Gustavo ele sempre foi muito proativo, e tanto é que está onde está, né? Sem perder a essência dele, voltando para suas origens e retribuindo tudo que foi recebendo e agora devolvendo. Então, eu te agradeço de coração, agradeço a Nutira aí pela essa oportunidade, a todos que participaram e como é que fala? Contribuíram e deram esse retorno para o Gustavo, tá? Então, era isso que eu queria falar. Você quer falar alguma coisa? Não, deixa o Gustavo falar. Obrigado, Cíntia. Mas o que você falou é verdade. Pessoal, o mercado está muito diferente. Até o mês passado eu dei uma palestra aqui para a Universidade de Wisconsin, no departamento de zootecnia, e o tema foi o que não fazer na pós-graduação e na graduação. Então, exatamente esse ponto de vista de a gente tem que ser os zootecnistas para 2030. Então, vocês estão se formando agora, vocês têm que pensar lá longe. O mercado que eu me formei é totalmente diferente do mercado de hoje e eu sei que vai ser totalmente diferente de 2030. Então, vocês têm que mudar. Ô, Gustavo, Travou. Então, não, é que eu estava esperando o Pedro me passar a palavra, mas já que ele não me deu, né, eu vou... Não, professor, o senhor que manda e desmanda aqui, professor. Não, tem manda e desmanda. O que é isso? Ô, Gustavo, não, eu preciso te dar um retorno, na verdade, de algumas estratégias que a gente está pensando em fazer e é difícil emplacar, né? E uma das estratégias é fazer o pessoal entender, né? Primeiro, bom, eu tenho que vencer que zootecnista de casa não faz milagre, né? Então, eu sempre tento passar que as evoluções que a gente está tendo, né? E aí você tocou bem, o universo da nutrição não é um nutricionista, é o negócio da nutrição, é o campo amplo que a nutrição traz, e a gente tenta trazer para dentro do rumen o conceito de gestão, né? Quer dizer, a hora que você consegue gerir um ambiente complexo, cheio de variáveis, cheio de influências, né? Talvez seja um modelo muito bom de desafio e o produto, por exemplo, a proteína microbiana ou qualquer outra coisa que é gerida, produzida no rumen, acaba fazendo um caminho de aprendizado de quanto detalhe, que é isso que eu estou querendo chegar, é necessário gerir, né? Então, a gente fica muito simplista em medir um ganho de peso, e você falou das métricas aí, elas não são simplistas, né? Então, a gente tenta convidar os alunos, né? E como eu falei que o tecnista de casa não faz milagres, mas esses 32, 35 que participaram, espero que ouçam que a zootecnia evolui, né? A produção animal evolui, mas também a abertura do campo e ler um livro diferente, ou ver um exemplo, como você falou muito sabiamente aí, é o que vai abrir a cabeça para poder ser diferente no mercado. E hoje já tem empresa olhando para fazer formação de ração automática. Então não precisa de zootecnista mais. Pois então, negado, você fica esperto. É muito mais precisa, né? Vai ser muito mais preciso, né? Não, mas é isso aí, meu. Obrigado, viu? Obrigado, Portugal. Obrigado a você, viu? Grande abraço aí, Pedro. Imagina. Obrigado aí, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Que é isso, professor. Bom, Gustavo, então, novamente, assim, fenomenal sua palestra, cara. Igual a gente tinha conversado anteriormente, né? Fazer uma palestra diferente do que um outro profissional vir aqui falar de rumen, de nutrição específica, né? Eu acho que acrescenta bastante para o Nutrir palestras desse gênero, enfim. Então, gostaria de te agradecer aí por todo o suporte. E, no meu primeiro ano, eu lembro de ter feito uma reunião com você e você falava, assim, dando toda atenção para o Nutrir.
E, bom, eu gostaria de te agradecer novamente, agradecer os professores e pode contar conosco sempre, hein? Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite para todo mundo aí. Precisando, tamo aí. Obrigada mesmo, viu? Obrigado. Fique bem, Tchau, tchau. cuide das crianças. Boa noite a todos, se cuidem. Tchau, tchau. Tchau.